Como eu era antes de você, capítulo 1, 2009. São 158 passos entre o ponto de ônibus e minha casa, mas é possível esticar este número para 180 se você não estiver com pressa ou, por exemplo, se estiver usando sapatos de plataforma. Ou se estiver com sapatos que você comprou num brechó e que possuem borboletas nos dedos e nunca ficam bem presos nos calcanhares. O que explica por que custaram a pechincha de 1 libra e 99 centavos. Virei a esquina da nossa rua, 68 passos, e logo pude ver a casa, uma casa germinada de 4 quartos, numa sequência de outras casas germinadas de 3 e 4 quartos. Os carros de papai estavam do lado de fora, o que significava que ele ainda não tinha ido para o trabalho. Às minhas costas, o sol se punha atrás do castelo Stolfold, sua sombra escura escorrendo pela colina feito cera derretida para me engolir. Quando eu era pequena, costumávamos fazer com que nossas sombras alongadas participassem de tiroteios. Nossa rua era ok, corral. Em outro dia, eu poderia contar tudo o que vivi nessa rua. Onde papai me ensinou a andar de bicicleta sem rodinhas, onde a senhora Dorbert, com sua peruca torta, fazia bolos de galésias para nós, onde Trena, aos 11 anos, prendeu a mão numa cerca viva e perturbou um ninho de vespas, nos fazendo correr aos gritos por todo o trajeto até o castelo. O triciclo de Thomas estava jogado no meio do caminho, e, ao fechar o portão atrás de mim, eu o arrastei até a entrada e abri a porta. O calor me atingiu com a força de um airbag. Mamãe é torturada pelo frio e mantém a calefação ligada o ano inteiro. Papai está sempre abrindo janelas, reclamando que ela vai nos levar à falência. Ele diz que nossa conta de luz é maior que o PIB de um pequeno país africano. É você, querida? Sou eu. Pendurei minha jaqueta no gancho, lutando para conseguir um espaço no meio das outras. Eu quem? Lou, Trina, Lou. Da porta da sala, olhei ao redor. Papai estava de bruços no sofá, o braço enfiado entre as almofadas, como se elas estivessem tentando engoli-lo. Thomas, meu sobrinho de 5 anos, observava atentamente logo atrás. Lego. Papai virou-se para mim, o rosto vermelho devido ao esforço. Não sei por que eles fazem as malditas peças tão pequenas. Você viu o braço esquerdo de Obi-Wan Kenobi? Estava em cima do aparelho de DVD. Acho que ele trocou o braço de Obi pelo do Indiana Jones. Bom, aparentemente, Obi não pode ter braços bege agora. Temos que achar os braços pretos. Eu não me preocuparia. Darth Vader não arranca o braço dele no segundo episódio. Apontei para minha bochecha para Thomas para dar um beijo. Cadê a mamãe? No andar de cima. Veja o que eu achei. Uma moeda. Olhei para cima bem a tempo de escutar o conhecido ranger da tábua de passar. Josie Clark, minha mãe, jamais se senta. É uma questão de honra. Era conhecida por ficar numa escada de lado de fora pintando a janela, parando de vez em quando para acenar enquanto o restante de nós jantava rosbife. Você pode achar o bendito braço para mim? Thomas está me obrigando a procurar por isso há meia hora e preciso me arrumar para o trabalho. Você está no turno da noite? Sim, são 5:30. Dei uma olhada no relógio. Na verdade, são 4:30. Ele retirou o braço debaixo das almofadas e estreitou os olhos para conferir o relógio de pulso. E o que você está fazendo em casa tão cedo? Balancei a cabeça vagamente, como se não tivesse entendido a pergunta direito, e entrei na cozinha. Vovô estava sentado na cadeira ao lado da janela, completando um sudoku. O assistente social nos tinha dito que o jogo seria bom para melhorar a concentração dele, que ajudaria nisso depois dos derrames. Desconfio de que eu era a única a perceber que ele apenas preenchia os quadradinhos com o primeiro número que lhe viesse à cabeça. Oi, vovô. Ele me olhou e sorriu. Quer uma xícara de chá? Ele balançou a cabeça e abriu um pouco a boca. Uma bebida gelada? Ele anuiu. Abri a porta da geladeira. Não tem suco de maçã, disse. Então me lembrei de que o suco de maçã era muito caro. Quer um pouco de ribena? Ele balançou a cabeça. Água? Ele fez que sim e murmurou alguma coisa que poderia ser um obrigado quando lhe entreguei o copo. Minha mãe entrou na cozinha, entregando um enorme cesto de roupas lavadas e cuidadosamente dobradas. São suas? Perguntou, exibindo ostensivamente um par de meias. São da Trina, eu acho. Eu também pensei que fossem dela. Cor estranha, devem ter ficado junto com o pijama cor de ameixa do seu pai. Você chegou cedo. Vai a algum lugar? Não. Enchi um copo de água gelada e bebi. Patrick vem aqui mais tarde? Ele ligou para cá de manhã. Você desligou seu celular?
Ele falou que está tentando marcar férias com você. Seu pai disse que ele viu alguma coisa sobre isso na TV. Vocês querem ir para onde? Ipsos, Calypso, Skiatos. É, isso. Você precisa verificar o hotel com muito cuidado. Façam isso pela internet. Ele e seu pai viram algo no noticiário na hora do almoço. Parece que estão fazendo uns sites oferecendo pacotes pela metade do preço. E você só fica sabendo quando chega lá. Papai, quer uma xícara de chá? Lu, não ofereceu uma para você? Ela colocou a chaleira com água para esquentar e olhou para mim. Finalmente, deve ter percebido que eu não disse nada. Você está bem, querida? Está tão pálida. Colocou a mão na minha testa como se eu tivesse bem menos que meus 26 anos. Acho que não vamos tirar férias. A mão da minha mãe ficou imóvel. O olhar dela tinha aquela coisa meio raio-x, desde quando eu era criança. Você e Pat estão com algum problema? Mãe, eu não estou querendo me intrometer. É que vocês estão juntos há tanto tempo. É muito natural que as coisas se compliquem de vez em quando. Quer dizer, eu e seu pai, nós... Fui demitida. Minha voz cortou o silêncio. As palavras ficaram ali no ar, esmoecendo na pequena cozinha por muito tempo após o som ter sumido. Você o quê? Frank vai fechar o café amanhã. Estendi a mão com o envelope meio molhado que, em estado de choque, eu havia apertado ao longo de todo o trajeto para casa. Todos os 180 passos desde o ponto de ônibus. Ele pagou os 3 meses do seguro. O dia tinha começado como qualquer outro. Todo mundo que eu conhecia detestava manhãs de segunda-feira, mas eu nunca me incomodei. Gostava de chegar cedo ao The Burger Boom, ligar a enorme máquina de café, trazer os caixotes de leite e pão do depósito e conversar com Frank enquanto nos preparávamos para abrir. Gostava do calor abafado com o aroma de bacon que havia no café, das pequenas rajadas de ar frio enquanto a porta se abria e se fechava, do murmúrio das conversas e, quando estava tudo calmo, do rádio de Frank tocando baixinho no canto. Não era um lugar moderninho, as paredes eram cobertas de fotos do castelo da colina, as mesas ainda ostentavam tampos de fórmica, o cardápio era o mesmo desde que comecei lá, exceto por algumas mudanças nos tipos de chocolate servidos no balcão e pela inclusão de brownies e bolinhos de arroz na bandeja de bolos gelados. Mas acima de tudo, eu gostava dos clientes. Gostava de Kev e de Angela, os encanadores que vinham quase todas as semanas e brincavam com Frank, perguntando de onde vinha a carne que ele servia. Gostava da senhora Dente de Leão, apelidada assim por causa da cabeleira branca, que comia ovo com fritas de segunda a quinta-feira e se sentava para ler os jornais de distribuição gratuita, bebendo 2 xícaras inteiras de chá de um jeito único. Sempre me esforçava para conversar com ela. Desconfiava de que fosse a única conversa que a velhinha tinha durante todo o dia. Gostava dos turistas que passavam em seu caminho, indo e vindo do castelo, das crianças agitadas do colégio que davam uma passada lá depois das aulas, dos habitués do escritório que ficavam do outro lado da rua, e de Nini Cherry, as cabeleireiras que sabiam quantas calorias tinham cada produto que oferecíamos no The Better Burger. The Burger Boom. Meus clientes chatos, como a velha ruiva que gerenciava a loja de brinquedos e reclamava pelo troco pelo menos uma vez por semana, me incomodavam. Testemunhei o início e o fim dos relacionamentos naquela mesa. Pais divorciados entregando e recebendo os filhos dos seus ex-cônjuges, o alívio culpado dos que não suportavam cozinhar e o prazer secreto dos aposentados diante de um café da manhã com frituras. Todo tipo de pessoa frequentava aquele lugar, e a maioria partilhava algumas palavras comigo, fazendo piadas e comentários por cima das canecas de chá fumegantes. Papai sempre dizia que jamais sabia o que sairia da minha boca, mas lá no café não me importava. Frank gostava de mim, era calado por natureza e dizia que eu amava o lugar. Para mim era como ser garçonete de bar, sem a chatice dos bêbados. Até que naquela tarde, depois que o movimento do almoço terminou e o café ficou vazio por um breve período, Frank, limpando as mãos no avental, saiu de trás da chapa do fogão e virou a pequena placa de fechado para a rua. Ai ai, Frank, eu já disse a você. O salário mínimo não inclui hora extra. Frank era, como o papai dizia, esquisito como um gnu azul. Olhei para ele. Ele não estava sorrindo. Não coloquei o sal no pote de açúcar, coloquei? Ele estava torcendo um pano de prato com as 2 mãos e nunca o vira mais desconfortável. Supus num lampejo que alguém tivesse reclamado de mim. Então ele fez sinal para eu sentar. Desculpe, Louisa.
disse depois de me contar. Vou voltar para a Austrália. Meu pai não está bem e parece que o castelo vai mesmo começar a servir seus próprios lanches. Tem um aviso na parede. Acho que fiquei lá sentada, literalmente de boca aberta. Frank então me entregou o envelope e respondeu minha pergunta antes que ela saísse da minha boca. Sei que nunca tivemos, você sabe, um contrato formal ou algo do tipo, mas eu não quero deixá-la na mão. No envelope tem 3 meses de salário. Fechamos amanhã. 3 meses? Explodiu papai, quando mamãe colocou uma xícara de chá adoçado nas minhas mãos. Bom, é generoso da parte dele, já que ela trabalhou como uma escrava naquele lugar nos últimos 6 anos. Bernard. Mamãe lançou-lhe um olhar de aviso, indicando Thomas com a cabeça. Meus pais cuidavam dele depois da escola até Trina voltar do trabalho. Que diabos ela deve fazer agora? No mínimo poderia ter sido avisada com mais de um dia de antecedência. Bom, ela simplesmente vai ter que arrumar outro emprego. Não tem outra porcaria de emprego, Josie. Você sabe tão bem quanto eu. Estamos numa maldita recessão. Mamãe fechou os olhos por um instante, como se estivesse se controlando antes de falar. Ela é uma garota inteligente, vai achar alguma coisa. Tem um currículo consistente, não tem? Frank vai escrever uma boa carta de referências. Ah, grande coisa. Louisa Clark é muito boa em passar manteiga na torrada e excelente com o velho bullet chá. Obrigada pelo voto de confiança, pai. Só estou dizendo. Eu sabia o verdadeiro motivo da preocupação de papai. Eles dependiam do meu salário. Trina ganhava quase nada na floricultura. Mamãe não podia trabalhar pois tinha de cuidar do vovô. E a pensão dele era mínima. Papai estava sempre tenso em relação ao seu emprego na fábrica de móveis. Fazia meses que o patrão vinha resmungando sobre um possível corte de pessoal. Em casa, comentava sobre dívidas, sobre a ilusão dos cartões de crédito. 2 anos antes, o motorista sem seguro destruíra o carro de papai, e de certa maneira foi o que bastou para pôr abaixo o instável edifício que eram as finanças de meus pais. Meu modesto salário vinha sendo um pequeno pilar no orçamento doméstico, suficiente para cuidar e ajudar a nossa família a cada semana. Não vamos nos precipitar. Amanhã ela pode ir ao centro de trabalho para ver quais são as ofertas. Ela tem o suficiente para se sustentar por enquanto. Eles falavam como se eu não estivesse ali. E é inteligente. Você é inteligente, não é, querida? Talvez possa fazer aulas de digitação, trabalhar em um escritório. Eu me sentei enquanto meus pais discutiam que trabalhos eu poderia conseguir com minhas poucas qualificações. Operária de fábrica, especialista em ferramentas mecânicas, passadora de manteiga. Pela primeira vez naquela tarde tive vontade de chorar. Thomas me olhava com seus grandes olhos redondos e, sem dizer nada, me deu a metade de um biscoito babado. Eu tomo. Falei apenas movendo os lábios sem emitir som, e comi o biscoito. Ele estava na academia de ginástica, como eu sabia que estaria, de segunda a quinta pontual como um relógio suíço. Patrick ficava lá se exercitando ou dando voltas na pista bem iluminada. Subi a escada abraçando a mim mesma para me proteger do frio e entrei devagar na pista, acenando quando ele chegou perto bastante para conseguir me ver. Venha correr comigo, disse ele, ofegante ao se aproximar. Sua respiração formava nuvens claras. Faltam 4 voltas. Relutei por um instante e então comecei a correr ao seu lado. Era o único jeito de conseguir ter qualquer tipo de conversa com ele. Eu estava com meus tênis rosa com cadarços turquesa, o único sapato com o qual eu conseguia correr. Tinha passado o dia em casa, tentando ser útil. Acho que isso aconteceu 1 hora antes de eu começar a patrulhar minha mãe. Ela e vovô tinham sua rotina e minha presença atrapalhava os dois. Papai estava dormindo, já que havia passado para o turno da noite aquele mês, e não podia ser incomodado. Arrumei meu quarto, depois me sentei e assisti TV em volume baixo. E algumas vezes, quando me lembrava porque eu estava em casa no meio do dia, senti uma leve dor no peito. Não estava esperando por você. Eu me cansei de ficar em casa. Pensei que talvez pudéssemos fazer alguma coisa. Ele me olhou de soslaio. Seu rosto tinha uma leve camada de suor. Quanto antes você arrumar outro emprego, querida, melhor. Eu perdi meu emprego há apenas 24 horas. Será que eu posso me sentir um pouco infeliz e desanimada? Sabe, só por hoje? Você precisa ver o lado bom. Você sabia que não poderia ficar naquele emprego para sempre. Precisava seguir em frente. 2 anos antes, Patrick tinha sido eleito o jovem empreendedor do ano de Stolford e ainda não tinha se recuperado bem da fama. Ele até havia conseguido um sócio, Ginger Pitt, com quem montou uma empresa que oferecia formação pessoal para clientes num raio de 200 metros e contava com 2 furgões financiados.
Também tinha um quadro branco no escritório onde ele gostava de rabiscar, com grossos marcadores pretos. A projeção que fazia para o volume de seus negócios, escrevendo e reescrevendo os números até corresponderem às suas expectativas. Nunca tive muita certeza de que os números tivessem alguma ligação com a realidade. Lou, perder o emprego pode mudar a vida de uma pessoa. Ele deu uma olhada no relógio, conferindo o tempo que fizera naquela volta. O que você quer fazer? Pode estudar. Tenho certeza que o mercado valoriza gente como você. Gente como eu? Sim, que busca uma nova oportunidade. O que quer ser? Poderia ser esteticista e é bonito bastante. Fez um sinal para mim enquanto corria, como se eu devesse agradecer o elogio. Você conhece a minha rotina de beleza: água, sabão e um saco de papel enfiado na cabeça. Patrick começava a perceber exasperado. E eu, a ficar para trás, detesto correr e detestei-o por não vir mais devagar. Pensei, lojista, secretária, corretora de imóveis, sei lá, deve ter alguma coisa que você queira fazer. Mas não tinha. Eu gostava de trabalhar no café. Gostava de saber tudo o que era possível saber a respeito do The Better Burn e de escutar sobre a vida das pessoas que frequentam o lugar. Eu me sentia bem lá. Não pode ficar infeliz, querida. Você precisa superar isso. Todos os melhores empreendedores lutaram para se reerguer dos piores infortúnios. Jeffrey Archer fez isso. Richard Branson também. Ele deu uma batidinha no meu ombro, tentando me animar. Duvido que Jeffrey Archer algum dia tenha perdido seu emprego de esquentar bolinhos para o chá. Perdi o fôlego e estava com o sutiã errado. Desacelerei, baixei as mãos e as apoiei no joelho. Ele se virou e voltou, a voz agitando o ar parado e frio. Mas se ele tivesse... Estou só falando. Pense melhor. Põe uma roupa bonita e vá ao centro de trabalho. Ou posso treinar você para trabalhar comigo, se quiser. Você sabe que isso dá dinheiro. E não se preocupe com a viagem. Eu pago. Sorri para ele. Ele me jogou um beijo e sua voz ecoou pelo ginásio vazio. Você pode me pagar quando voltar a trabalhar. Minha primeira tentativa foi na agência de empregos. Fiz uma entrevista individual que durou 45 minutos e outra em grupo, na qual fiquei sentada com mais ou menos 20 pessoas, entre homens e mulheres, metade delas com a mesma expressão meio apalermada, que eu também deveria estar exibindo. A outra metade com a expressão vazia e desinteressada, de quem já estivera ali diversas vezes. Eu vestia o que o papai chamou de meus trajes civis. Como resultado desses esforços, consegui um estágio noturno numa fábrica de processamento de frangos, o que me causou pesadelos por semanas, e 2 dias de treinamento no Conselho de Energia Doméstica. Cheguei bem rápido à conclusão de que estava sendo orientada a convencer idosos a trocar de fornecedores de energia e disse ao meu conselheiro pessoal: Sid, eu não conseguiria fazer isso. Ele insistiu para que eu continuasse, então fiz uma lista com alguns métodos que eles me pediram para usar. A essa altura ele ficou meio calado e sugeriu que nós, tudo era sempre nós, embora fosse bastante óbvio que um de nós tinha emprego, tentasse outro cargo. Fiquei 2 semanas numa rede de lanchonetes. O horário era bom, eu poderia lidar com o fato de o uniforme dar estática no meu cabelo, mas achei impossível aguentar o regulamento de respostas adequadas. Com seus posso ajudar e gostaria de adicionar uma porção grande de batata frita? E desisti depois de uma das garotas que fazia rosquinha me pegou discutindo com uma criança de 4 anos sobre as diversas vantagens dos brinquedos gratuitos. O que posso dizer? Ela era uma menina de 4 anos inteligente, e eu também achava as belas adormecidas bobinhas. Agora eu estava sentado, esperando a 4ª entrevista, enquanto Sid explorava o touchscreen em busca de outras oportunidades de trabalho. Até ele, que tinha o jeito terrivelmente animado de quem conseguia empregos para os candidatos mais improváveis, estava começando a parecer um pouco preocupado. Já pensou em trabalhar na indústria de entretenimento? Em que função? Assistente de mágico? Não, mas há uma vaga para dançarina de polidense. Vários, aliás. Ergui uma sobrancelha. Por favor, diga que está brincando. São 30 horas por semana sem carteira assinada. Acredito que as gorjetas sejam boas. Por favor, diga que você não acabou de sugerir que eu aceite um emprego que envolva desfilar de calcinha na frente de estranhos. Você disse que tem muita facilidade para lidar com pessoas e também gosta de roupas teatrais. Ele lançou um olhar para minha meia calça, que era verde brilhante. Pensei que aquela meia pudesse me animar. Thomas tinha cantarolado a música tema de A Pequena Sereia durante todo o café da manhã. Sid deu uma tapinha em algo no teclado.
O que acha de supervisora de conversas telefônicas adultas? Olhei bem para ele. Ele encolheu os ombros. Você disse que gostava de conversar com pessoas. Não, também não quero ser garçonete seminua, nem massagista ou operadora de webcam. Qual é, Sid? Deve ter alguma coisa que eu possa fazer sem necessariamente causar um ataque cardíaco no meu pai. Ele pareceu intrigado. Não sobra muita coisa mais, a não ser vagas no comércio de varejo, com horário flexível. Arrumar prateleiras à noite? Já estive aqui tantas vezes que sou capaz de falar a língua deles. Tem lista de espera para essa vaga. Quem tem filhos costuma gostar, porque combina com horários escolares, disse Sid, desculpando-se. Ele estudou novamente a terra. Então só resta o serviço de cuidadora, limpar traseiro de velha. Receio, Luísa, que você não tenha qualificação para muito mais que isso. Se quiser se aprender outra ocupação, eu teria prazer em lhe mostrar o caminho certo. Há vários cursos para adultos no centro de educação, mas já falamos sobre isso, Sid. Se eu fizer o curso, perco o seguro-desemprego, certo? Se você não estiver disponível para trabalhar, sim. Ficamos em silêncio por um instante. Olhei para as portas onde estavam dois seguranças corpulentos e me perguntei se teriam arrumado um emprego pelo centro de trabalho. Não sou bom em lidar com idosos, Sid. Meu avô mora conosco desde que sofreu os derrames e eu não consigo lidar com ele. Ah, então você tem alguma experiência como cuidadora. Não é bem assim. Minha mãe faz tudo para ele. Sua mãe estaria interessada em trabalhar? Engraçadinha, não estou fazendo graça. Então quer que eu fique cuidando do meu avô? Não, obrigado. Aliás, agradeço por ele e por mim também. Não tem nada em algum café? Acho que não há cafés em quantidade suficiente para que sobre um emprego para você, Luísa. Podemos tentar o KFC. Você pode conseguir alguma coisa por lá. Acha que eu seria muito convincente oferecer um balde KFC do que um Chicken MC Nugget? Então acho que não. Bom, então temos que procurar algo ainda mais longe. Nossa cidade tem apenas 4 linhas de ônibus, você sabe disso. E você disse que eu deveria procurar um ônibus de turismo, mas liguei para a estação e ele para de circular às 5 da tarde. Além disso, é 2 vezes mais caro que o ônibus normal. Sid recostou-se na cadeira. A essa altura, Luísa, eu realmente preciso dizer que, sendo apta e capaz para continuar a receber seu auxílio, você precisa mostrar que estou tentando conseguir um emprego, eu sei. Como explicar para aquele homem o quanto eu queria trabalhar? Ele disse alguma ideia do quanto eu sentia falta do meu antigo emprego? O desemprego era um conceito algo vagamente citado nos noticiários, que refletia-se a estaleiros ou fábricas de automóveis. Nunca pensei que pudesse sentir falta de um emprego como se sente de um braço ou de uma perna. Algo que está sempre ali, que faz parte de você. Não imaginei que, além dos medos óbvios sobre dinheiro no futuro, perder o emprego fizesse a pessoa se sentir inadequada a ponto de se sentir inútil. Que pode ser mais difícil levantar de manhã do que quando se é brutalmente trazido à consciência pelo toque do despertador. Que você pode sentir falta dos colegas de trabalho, não importando quão pouco você se identificava com eles, ou até mesmo que você pode ficar procurando rostos conhecidos ao andar pela rua. A primeira vez que vi a senhorita, dente de leão vagando na frente das lojas, parecendo tão sem rumo quanto eu, tive de lutar contra o impeto de ir lá e dar um abraço nela. A voz de Sid interrompeu meu desvaneio. Ah, isso aqui pode dar certo. Tentei dar uma olhada na tela. Acabou de aparecer, nesse minuto, uma oferta de emprego como cuidador assistente. Eu lhe disse que não sou boa com. Não é com idosos. É uma vaga confidencial. Para ajudar na casa de alguém e o endereço fica a menos de 3 quilômetros de onde você mora. Cuidados da companhia para o deficiente físico. Você sabe dirigir? Sei, mas eu teria que limpar o... Não é necessário limpar traseiros, pelo que eu entendi. Ele examinou a tela. Ele é tetraplégico. Precisa de alguém de dia para ajudá-lo a se alimentar e para assisti-lo. Geralmente, nesse tipo de emprego, é preciso acompanhar a pessoa quando ela quer ir a algum lugar. Ajudar com coisas simples que ela não possa fazer. Ah, paga muito bem. Muito mais do que o piso. Provavelmente porque deve envolver limpeza de traseiro. Vou ligar para confirmar isso. Se não precisar, você aceita fazer uma entrevista? Ele perguntou como se houvesse dúvida. Mas nós dois já sabíamos a resposta. Suspirei e peguei minha bolsa, pronta para voltar para casa. Jesus Cristo, exclamou meu pai. Dá para imaginar?
Como se já não fosse castigo suficiente ficar em uma cadeira de rodas enferrujado, você ainda tem como acompanhante a nossa Lu? Bernard, minha mãe repreendeu. Atrás de mim, o vovô ria com a caneca de chá encostada na boca.